Boa noite, amados, boa noite, meu irmão, boa noite, família Batista em Jardim Santa Terezinha, a todos os nossos conhecidos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão que nós faremos e teremos nesta noite. Nós queremos pedir a Deus que continue falando ao seu coração, conduzindo a sua vida, a vida de sua família, te protegendo e te guardando neste tempo de pandemia. Também pedimos a você encarecidamente que você possa curtir a nossa página no Facebook, também estar visitando o nosso canal no YouTube e que as postagens dali você possa transmitir aos seus amigos e conhecidos, familiares, aqueles que você puderem e compartilhar assim daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida, acredito, de todos os seus conhecidos. Pensei hoje em dar continuidade ao texto de Eclesiastes que nós já estamos verificando nas últimas quartas-feiras e tentar extrair mais uma lição do capítulo 9 deste livro tão precioso da Palavra de Deus e que possamos aprender muito neste momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza ao estudo desta noite. Nós vamos estar lendo em Eclesiastes, o capítulo 9, versículos 11 e 12, na versão NVI, que nos diz assim: Percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Baseados neste texto, falaremos sobre o tema Nós não temos o controle. E nós podemos dividir estes dois versículos em três partes. Na primeira parte temos a percepção do autor com relação à vida. Na segunda parte temos que aqueles que parecem ser os melhores e os mais fortes nem sempre vencem. E na terceira parte observamos que tempos ruins chegam para todos. Primeira parte, a percepção do autor com relação à vida. Quando o autor bíblico menciona que percebeu outra coisa debaixo do sol, acredito eu que, como um bom estudioso das questões que estão relacionadas a esta vida, ele percebeu algo que muita gente demora um tempo demasiadamente longo para entender e que quando começam a entender já é tarde demais porque a vida passou. A questão aqui está ligada a coisas que parecem ser injustas. Na verdade, muitas coisas em nossas vidas não só se parecem injustas, mas são, dentro da nossa visão e dentro da nossa limitação humana, injustas. Por exemplo, pais com saúde perfeita recebem como filho alguém especial,
a quem com certeza vão amar, vão cuidar, vão defender, vão ensinar, vão ajudá-lo a crescer, a se desenvolver como pessoa. Algo que nunca será tão fácil para os pais. O homem, por exemplo, que dedica boa parte da sua vida ao trabalho, de repente é chamado ao escritório sem que haja uma justificativa e recebe ali o aviso de que foi demitido. Alguém que sempre cuidou bem da saúde e de repente, em um exame, recebe a notícia que adquiriu uma séria enfermidade. Um ciclone bomba que em poucos segundos destrói tudo aquilo que foi construído ao longo da existência. Esta percepção da vida é muito dura, é muito difícil, mas é uma realidade que está à nossa volta e nós a percebemos como se fosse uma injustiça que está sendo cometida contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. A segunda realidade do texto é que aqueles que parecem ser os melhores nem sempre vencem. Aqui, o autor bíblico nos mostra uma série de coisas que estão acontecendo justamente neste momento à nossa volta e que se parece com algo muito normal. Por exemplo, os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam na batalha. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Estas palavras se parecem com cenas que vemos diariamente ao nosso redor, no nosso lidar com as pessoas, no nosso próprio lidar com a vida. Pessoas que lutam a vida toda contra tudo e contra todos, no bom sentido, claro. Acordam muito cedo, madrugada ainda, vão dormir muito tarde da noite, trabalham muito, carregam em si mesmos uma fisionomia que demonstra um corpo já cansado e abatido pelo tempo e pelo tanto de trabalho. Mas, quando vão fazer as contas, tristemente se observa que mais perderam do que ganharam. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante com relação a isso quando diz: todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Corram, portanto, de tal maneira que vocês possam alcançar este prêmio. E o prêmio que ele menciona aqui, de onde extraímos este versículo da palavra de Deus, não está relacionado a esta vida tão somente. Aquilo que nós poderíamos alcançar neste mundo e ainda nesta vida. Algo que traga consigo um valor monetário, ou que traga um bem material, ou ainda um bem afetivo, um bem sentimental para este mundo e para este tempo da nossa existência. O apóstolo Paulo está falando sobre um prêmio que é eterno e que se leva para a eternidade. Uma coroa que é toda justiça e que o Senhor, justo juiz, dará àqueles que o amam. É justamente o ponto quando olhamos para a eternidade, onde a realidade será completamente diferente de tudo aquilo que nós um dia pensamos, ou como diz a palavra, ainda não ouvimos e nem chegou ao nosso coração. Lá na eternidade, já seremos mais do que vencedores, pois teremos passado por esta vida e recebemos do Senhor Jesus o reino que nos estava preparado desde a fundação do mundo. Terceira lição que nós podemos extrair deste texto e dos versículos que nós lemos. Tempos ruins chegam para todos. O autor bíblico diz: ninguém sabe quando virá a sua hora.
Ele continua dizendo: assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados por tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Nunca foi tão interessante e vívido observarmos a realidade de um texto bíblico como este que acabamos de citar, que o autor de Eclesiastes cita, em que estamos em contato neste momento e vivenciamos. Ninguém sabe quando virá a sua hora. Um vírus complexo e mortal avança sem que sejam respeitadas idades, classe social, cor, raça, povo ou nação. A realidade se faz presente em nossas vidas neste exato momento. Ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Tempos de desgraça podem chegar sobre qualquer pessoa. Os tempos de desgraça caem inesperadamente sobre todos. A vida, a saúde, a enfermidade e a morte estão bem próximos de cada um de nós. E isso faz com que o nosso coração, e queira Deus que assim aconteça comigo e com você, tudo isso, quando pensamos em todas essas lições extraídas deste capítulo 9, precisamente os versículos 11 e 12 que nós estamos vendo nesta noite, tudo isso faz com que o nosso coração se torne mais sensível à voz de Deus, mais suscetível à sua direção, ou seja, à direção de Deus. A palavra de Deus sempre nos alertou, mas agora está soando bem mais alto ao nosso coração e à nossa mente. E nos diz assim: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Não é tempo, meus amigos, não é tempo, meus irmãos, não é tempo, igreja, de endurecermos o nosso coração. Não é tempo de nos afastarmos de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Muito pelo contrário. Hoje, agora é o dia da salvação. Hoje é o dia da nossa oportunidade. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamarmos pela sua presença. É tempo de confessarmos e abandonarmos os nossos pecados. É tempo de vivermos sim o nosso chamado por Cristo e em Cristo, pois no dia de amanhã, ou para o dia de amanhã, nós não temos nenhuma certeza. O Senhor Jesus nos deixa uma preciosa promessa na palavra de Deus, que nesta sim, aliás, nós podemos descansar e tranquilizar o nosso coração. E ele diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu espero, meu amigo, eu espero, meu irmão, que eu e você saibamos discernir o tempo que nós vivemos. E quando soubermos discernir o tempo que nós estamos vivendo, descansemos na promessa do Senhor para a nossa vida. Mas antes que o descanso chegue, é necessário que saibamos que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Repito, é tempo de nos voltarmos para Deus na pessoa de Jesus, aonde podemos descansar em suas promessas. É tempo de buscarmos a presença de Deus. É tempo de confessarmos os nossos pecados. É tempo de estarmos na presença do Senhor, com o nosso coração transparente e clamando pela sua bênção
em nossas vidas. Eu te convido à oração neste momento. Peço a você que feche os seus olhos, peço a você que onde você estiver, incline o seu coração e vamos conversar com Deus neste momento. Deus amado e Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela graça da vida e sabemos, ó Deus, que o amanhã não nos pertence. Ó Deus, não sabemos de fato o que acontecerá daqui a alguns minutos em nossas vidas, mas nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Pedimos a Deus o conforto, o consolo, o direcionamento do Senhor sobre a nossa vida. E pedimos a Deus, nos ajude a jamais nos esquecermos que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, precisamos da ação do Senhor em nossas vidas para que sempre estejamos na Tua presença com os nossos corações transparentes. Cuida de nós, perdoa-nos. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, família, que Deus conduza a sua vida, te dê um restar de semana realmente abençoado na presença dEle, da quem nós amamos e a quem nos rendemos para sempre. No nome de Jesus, fique com Deus. Amém.